Vocês pediram e nós atendemos. Hoje nós vamos falar sobre a recessão econômica do Japão, ok? Vamos então falar sobre a crise do Japão, entenda todos os detalhes no vídeo a seguir. Minasan konnichiwa, canal Vinícius do Japão para mais um vídeo diário e hoje nós vamos falar justamente sobre a questão da recessão econômica que o Japão está vivendo. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, nós vamos comparar um pouco com os Estados Unidos e com o Brasil, vamos fazer alguns comentários a respeito da situação econômica de uma forma geral e falar um pouco da perspectiva daqui para frente em alguns setores da economia. Então, se você quiser ficar sabendo de todos os detalhes, fique até o final. Antes de mais nada, se você acabou de chegar no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Clica aqui no botão, né? Não onde o gato está, aqui um pouco mais embaixo, ok? Já se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos, né? Ativa o sininho aqui para você sempre ter acesso às informações de Japão, porque a gente posta todos os dias. Postamos conteúdos que, inclusive, são solicitações dos nossos próprios inscritos, tá? Então a gente tem uma votação que acontece todos os dias, cerca de 4 ou 5 horas antes do lançamento do vídeo, e a gente coloca à disposição para que vocês definam basicamente qual vai ser a pauta que a gente vai falar, tá bom? Então, isso alinhado, vamos embora pro vídeo. Então vamos falar um pouco mais sobre a questão dessa crise que a gente tem vivido, né, no Japão de uma forma geral. Eu moro no Japão, tenho vivenciado uma situação difícil aqui com os meus próprios olhos, onde eu trabalho. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento a respeito do assunto, até porque economia foi um dos campos de estudo na época de faculdade, tá? Então eu tenho alguns conhecimentos que eu posso compartilhar com vocês e que vão ajudá-los a ter um discernimento maior sobre o assunto daqui para frente, ok? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente tem de destaque aqui, e na verdade é destaque negativo no momento, é o aumento da taxa de desemprego, tá? Então o desemprego no Japão, ele saiu de abril de 2,6% para 2,9% em maio, tá? Então um aumento absoluto aí de 0,3%. Esse aumento de 0,3%, em termos populacionais, ele representa aí cerca de 150, 200 mil novos desempregados. Ou seja, por mais que muitas vezes a gente diga que 0,3% pode não parecer um número muito alto, na prática acaba sendo, né? Porque a população japonesa economicamente ativa é aí da casa de 60 milhões de habitantes. Então, qualquer 0,1%, 0,2% é uma população grande, tá? Então, 150, 200 mil pessoas de fato estão desempregadas nesse momento e perderam postos que estavam sendo ocupados anteriormente em abril, tá? Então, a primeira notícia aqui, ela não é muito animadora, mas quando a gente compara a situação do Japão, por exemplo, com os Estados Unidos, o que a gente tem aqui de novidade? É que, na verdade, por exemplo, o desemprego dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui. Então vamos lá, vamos fazer aqui rapidinho uma comparação com os Estados Unidos. A gente tem dado de fevereiro de 2020 que o desemprego estava controlado em torno de 3,1%, o índice que vinha sendo estabilizado aí ao longo dos últimos anos e meses. No mês de março houve um salto bem expressivo, né? E diferentemente do Japão, que cresceu só 0,3% agora, os Estados Unidos em março ele já havia crescido 4,4%. Ainda antes digamos aí, de todos os problemas gerados por essa epidemia. No mês de abril, o índice de desemprego ele subiu para incríveis 14,7%, ou seja, ele saiu de 4,4% para 14,7%, aumentando aí 10,3 pontos percentuais, ou praticamente quadruplicando, né? Triplicando o seu nível aí de uma forma geral. Esse é um número assustador, tá? Esse número não é normal, vou deixar a fonte aqui. Essa informação é muito assustadora, né? Porque basicamente, diferentemente do Japão, a gente pode observar que pelo menos 1/10 da força de trabalho dos Estados Unidos, pouco mais do que isso agora, está sem fonte de renda, tá? E basicamente o efeito imediato disso é a queda do consumo, tá? Sem dinheiro as pessoas não conseguem consumir, né? E uma das grandes partes de consumo que impactam em si o Japão é o consumo de veículos, tá? Então o pedido de veículos dos Estados Unidos
ele tem caído sensivelmente, tá? Então, só para vocês saberem que muitas vezes, por mais que o Japão esteja administrando bem a questão da taxa de desemprego, por outro lado, a economia global tem de fato derrubado alguns indicadores de desemprego, de consumo, que vão ter sim consequências no Japão, tá? Então é importante vocês terem noção de que por mais que os postos de emprego ainda continuem, digamos aí, totalmente preenchidos, ou em sua grande parte preenchidos, de que essa estabilidade, teoricamente, ela não vai durar muito tempo, tá? Por quê? Porque o Japão, ele depende muito do mercado internacional, e esse comércio, exportação e importação, está relacionado diretamente aí com relação à situação econômica dos países que ele se relaciona, tá? Então essa é uma notícia mais ou menos, né? É bom que, no caso do Japão, o desemprego não subiu tanto, mas a perspectiva, até olhando a nível global, é bem ruim, ok? Um dos outros indicadores que a gente traz aqui também é a produção industrial. A produção industrial no Japão, que inclui, por exemplo, toda a questão da produção de veículos, autopeças e tudo mais, ele caiu 8,4% no mês de maio, tá? A produção industrial, então, comparado com o ano anterior, ela chegou, de fato, a uma queda aí de quase 10%, é o menor nível desde 2012, ainda não se compara com 2008, 2009, né, que foi quando teve o choque, né, do subprime nos Estados Unidos. Então, essa queda aí de 8,4% está muito alinhada com a fraca demanda global. Então, pelo que eu acabei de falar para vocês, da demanda em queda dos países desenvolvidos, né, e importadores de produtos japoneses, de uma forma geral, a gente consegue ver que de fato já está tendo reflexo na produção industrial. Queda de produção industrial, só para vocês saberem, ele reflete diretamente em empregabilidade, tá? Então, se isso se manter, digamos aí, para os próximos 6 meses, a perspectiva é que no mercado, na produção industrial de uma forma geral, nas fábricas, a gente deve ter aumento de desemprego aí para algo em torno de 7 a 8%, tá? Então, é justamente isso que esse indicador traz para a gente, é uma perspectiva de futuro com base na demanda internacional e local, tá? Como o Japão ele não sobrevive só da demanda internacional, a tendência é que a queda não seja equivalente à queda da produção industrial num primeiro momento, tá? Porque existe um ajuste aí de oferta e demanda local. Quando a gente olha para o setor, a gente tem monitorado muito o setor de hotelaria e turismo de uma forma geral. O setor de hotelaria, ele perdeu, só para vocês terem uma ideia, no mês de maio, 84,8% dos seus hóspedes de uma forma geral, tá? Sendo que, quando a gente olha somente os estrangeiros, é uma queda de 98,6%. E a gente já sabe por quê, né? O Japão está fechado, com as suas fronteiras fechadas, isso impede que os turistas entrem, tá? Os vistos de turismo, por exemplo, eles praticamente estão extintos, né? E eles, por enquanto, não foram reabertos aí para a sua grande maioria dos países de uma forma geral. E a perspectiva para os próximos meses talvez não seja tão boa. Por quê? Porque, de fato, não tem nenhum indicativo ainda que todo o turismo vai ser incentivado e que, de fato, o Japão vai conseguir atingir aquela meta de trazer 40 milhões de turistas em 2020. Né? O Japão, até no fechamento do primeiro semestre, ele acumula aí algo em torno de 4 milhões de turistas, ou seja, apenas 10% da meta anual. E dada a perspectiva de Covid-19 até o final do ano, provavelmente nós não teremos mais do que 6 milhões de turistas, ou seja, durante o ano de 2020. Praticamente aí apenas 15% da meta é projetada para 2020, né, que foi projetada inclusive no ano olímpico. Outra coisa que é importante vocês saberem com relação à questão do desemprego é que uma das coisas que tem sustentado o desemprego no Japão num patamar baixo tem a questão dos incentivos financeiros, que também estão sendo dados pelos Estados Unidos, diga-se de passagem, mas uma das coisas que o Japão tem feito muito é licenciamento e afastamento, que não é considerado desemprego, tá? Então, muita gente que trabalha em fábrica, inclusive, tem reportado para mim que, de fato, os turnos caíram, né? O Zangyo caiu, que são as horas extras. Existem dias, por exemplo, que eles dispensam com 70%, às vezes 80% da remuneração. Mas esse remédio que eles estão aplicando, ele é temporário, né? Imagina-se que eles não vão sustentar isso até o final do ano, até porque é pagamento de mão de obra sem produção, né? Então essa conta não fecha. Então fiquem de olho aí, que esse é um indicativo de instabilidade, tá?
de fato, a gente tem que ficar de olho nisso porque os cortes eles estão acontecendo, tá? E antes que vocês falem, não, mas na minha região tem emprego, estão contratando aqui na minha fábrica e tudo mais. Gente, o índice de desemprego, de uma forma geral, ele é 2,9%. Se de 100 pessoas, somente 3 estiverem desempregadas, isso já é suficiente para a gente conseguir chegar nesse indicador, tá? Então, não me surpreende que em muitos lugares a gente tenha emprego, né? E que a gente esteja inclusive contratando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma tendência econômica de recessão, então não é 8 ou 80, né? Ou não tem emprego para ninguém, ou tem emprego para todo mundo. É uma situação gradativa que vai deteriorando ao longo do tempo na medida que essas coisas vão piorando, tá? Então entendam um pouco mais da situação econômica e de como que essas coisas funcionam antes de eventualmente colocar aqui que a situação está bem e que o Japão não está em crise. O Japão está sim em crise, tá? Como uma grande parte dos países do mundo de uma forma geral, e essa crise talvez não seja superada tão cedo. Então, eu não venho aqui para ficar fazendo, para ser o profeta do apocalipse, ou para ficar fazendo previsões em bola de cristal. Na verdade, eu tô aqui para trazer a realidade para vocês. Se vocês quiserem escutar a realidade, essa é a realidade, tá? A economia não vai bem, vocês precisam se programar para situações adversas, como eu tenho feito. E outro indicador econômico que é importante vocês saberem também é a questão da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, só para vocês terem uma ideia, o índice de Nikkei, ele estava em torno de 24 mil pontos antes da epidemia. Ele chegou aí, logo após o anúncio de todas as medidas da epidemia e todas as suas consequências iniciais, a Bolsa caiu muito, né? Foi para 16 mil pontos, né? Uma queda aí de mais de 20%, né? E aí, basicamente, a gente teve uma retomada aí nas últimas semanas, sendo que a Bolsa, nesse momento, ela está em torno de 22 mil pontos, 22.301 pontos no último fechamento aqui do dia 30. Tá? Então a gente consegue ver que, de uma forma geral, a economia japonesa ela tem sido demonstrado sinais de estabilidade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que através de injeções muito fortes, né? Injeções cavalares do ponto de vista de incentivos econômicos e controle de desemprego. No entanto, a perspectiva, se a situação não melhorar, digamos assim, localmente ou internacionalmente, é de piora. Tá? Então, não estou trazendo bola de cristal aqui, estou lendo os relatórios econômicos que estão sendo publicados no mercado por especialistas economistas de mercado, fazendo uma tradução para vocês de forma simples, para que vocês entendam que de fato a situação ainda não é das melhores, tá? Então lembre-se sempre de que o Japão sim está em recessão, tá? E quem nega isso, nega a realidade. 2. Fiquem preparados para situações adversas, ou seja, se a sua empresa, se a sua fábrica estiver cortando funcionários, estiver cortando zangueô, começando a fazer redução de turnos e tudo mais, é um indicador de retração, ok? Setores como o setor de autopeças, por exemplo, vai ser muito impactado durante essa epidemia. Então, fique de olho no mercado, atento a oportunidades para que você possa, de fato, não se preocupar tanto ao longo do tempo, tá? Então, não negue a realidade, qualifique-se, corra atrás, faça a diferença, tá? A gente vê muita gente, inclusive hoje eu vi uma youtuber que conseguiu emprego em meio a essa epidemia, o que é fenomenal, né? Uma pessoa aí que acreditou e investiu no Nihongo e tudo mais, e tá aí a prova de que isso é possível, tá? Todos podem, vocês não precisam depender de empreiteira para conseguir emprego. O visto de vocês, inclusive, não está amarrado com nenhuma empreiteira, diferente dos vietnamitas, por exemplo. Então, vocês precisam acreditar em vocês e se qualificar. Se ficar parado, se não economizar dinheiro, realmente vai ficar para trás, tá? Vai chegar um momento que o Japão eventualmente pode, inclusive, entrar numa crise pior e começar a incentivar o retorno dos brasileiros para o Brasil novamente. E isso eu sei que vocês não querem, tá? Então, qualifiquem-se, corram atrás, façam diferença, antecipem-se para que vocês não tenham problema daqui para frente, tá? Então, se você chegou até o momento desse vídeo, por gentileza, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com toda a comunidade, garanta que seus amigos vão estar por dentro de tudo que está acontecendo. Esse é o único canal do YouTube que faz análise econômica do Japão, ok? Então, realmente, fiquem com a gente, compartilhem o conteúdo, se inscrevam se não forem inscritos ainda, e a gente vai ficando aqui no vídeo de hoje. Até a próxima!